Boa noite para cada um e para cada uma que está aqui. Eu sou Patrícia Pereira, professora aqui na Rede Municipal de Contagem, também na rede estadual, atualmente, né, na coordenação aqui do nosso Síndico de Contagem. Aqui também na mesa, no Ivanil, que já se apresentou, que é professor da rede municipal, rede estadual. Eu vi aqui no grupo a Maria Silva, que também faz parte da nossa direção, que está aqui presente, e dizer que essa é a nossa terceira atividade do dia, mas né, com muito prazer que a gente realiza essa atividade. Obrigada às pessoas, os vários professores, professoras, de todos os espaços, de outras cidades que estão aqui participando, né, que são professores e professoras do ensino religioso, ou de outras disciplinas, né, ao professor, agradecer ao professor Paulo Augustinho, que sempre, né, está aí na organização também da associação, que é da PUC, sempre se colocando à disposição para fazer isso que a gente tem feito aqui também, que é organizar para a luta e a formação, né, dentro dos princípios lá que regem o movimento, né, é o coletivo, decisões coletivas, disciplina e formação, né? Formação é muito importante para a gente se organizar na luta. E agradecer em especial aos professores aqui da rede, Cadu, professor de ensino religioso lá do Isabel Nascimento, que é também de Joatuba, está lá na direção de Joatuba também, né, do Sindiúte, a professora Adriana Campos também, que é professora da rede municipal de Betim, né, e daqui da rede municipal de Contagem, em nome dos dois que estão aqui sempre, né, batalhando, o Cadu, para a organização do ensino religioso, saldo todos os nossos colegas presentes aí. Obrigada. E antes de começar, gente, rapidamente, tentar gastar mais 3 minutinhos, né, está sendo gravada e essa também, essa formação estará, né, depois no nosso canal no YouTube, que a gente está organizando, né, o nosso canal. Dizer que para nós dá um panorama rapidinho. Nós estamos num momento assim, já passar aquele momento em que o novo ainda, né, tem dificuldade em se reafirmar, e o velho, né, nós estamos torcendo para que morrer, para empurre, né, para entender um pouquinho mais, né, saímos de uma conjuntura, né, da conjuntura da Covid, do pandemão, a pandemia, do pandemônio político, de muita miséria, dificuldade principalmente para a escola pública, para as políticas públicas, o direito para os trabalhadores, e agora a gente está se reorganizando, se reorganizando para as lutas, para defender a educação, os nossos direitos, num contexto pós-pandêmico que foi muito terrível para todos nós, né? Não só em relação aos direitos, mas o que é parado a traumas de pós-guerra, né? De muita morte, de uma sociedade enlutada, de uma sociedade que teve muitas perdas, mas também que, de alguma forma, né, você teve o ódio manipulado, né? E aí digo isso para entrar, que a gente precisa, né? Já vencemos essa batalha eleitoralmente, agora a gente precisa vencer cada dia construindo essa nova sociedade. Ivanil já falou um pouquinho, nós vamos entrar na campanha, já estamos, né, vamos fazer uma atividade que talvez deve ser a live, sobre a eleição e a importância dos conselheiros tutelares. Nós estamos sofrendo muitos ataques nas escolas, ataques de grupos odiosos, de grupos ultra megas, né, conservadores, e que manipularam e manipulam muito ódio para barganhar com a vida das crianças, de nossas crianças, jovens e adolescentes, com o objetivo de ganhar adeptos, principalmente nas eleições. Então, as eleições do Conselho Tutelar se inserem nesse cenário de manipulação de ódio também, né? O ódio contra a escola, o ódio contra a educação, o ódio contra os trabalhadores da educação, e a manipulação desse ódio como pauta, né, para ganhar adeptos, quem sabe ser uma plataforma eleitoral. No Conselho Eleitoral, do Conselho agora,
no Conselho Tutelar, né, que será dia 1º, e para as eleições municipais. É nesse cenário que nós que estamos aqui no sindicato, quase todos os dias nos deparamos com ataques de grupos ultraconservadores, né? E o problema não é só isso, né? De grupos, inclusive antidemocráticos. Que bom, né? Que agora está sendo julgado, e aí as penas estão sendo de 14 a 17 anos, de grupos que atentam contra a democracia, e estão, né, atacando as escolas também, né? Nós quase todos os dias vivenciamos isso, e a gente precisa e vai vencer esse cenário. Então, é muito importante essa formação. Aqui no Estado, nós estamos em luta contra o regime de recuperação fiscal, né, que já foi implementado, que era lá do Temer, do Zema, aqui colocado, que, na verdade, congela os direitos dos trabalhadores da educação por 10 anos e quer privatizar a Copasa, a CEMIG e a Codemig. Nós vimos lá no Rio de Janeiro o que foi a aplicação do regime de recuperação fiscal. As pessoas, inclusive, aposentadas com 6 meses, atraso de pagamento de 3, 6 meses, né? O caos que está a questão da água no Rio de Janeiro. Agora, imagine, gente, a gente deixar privatizar a Copasa e a CEMIG, né, e a Codemig também, é uma das condições. Então, por conta disso, nós estamos em luta, já tivemos audiência pública, estamos organizando as pessoas, e tem uma paralisação no dia 20, chamado com a Assembleia, às 9h30, lá na Assembleia, não, desculpa, com uma audiência pública às 9h30 na Assembleia Legislativa, tá? Inclusive, contra um processo também que está sendo em Belo Horizonte, algumas outras cidades, Belo Horizonte deu uma recuada, que é do Estado de impedir a porta de entrada nas escolas estaduais para os anos iniciais e para o ensino fundamental, que está sendo chamado de municipalização e o projeto Mãos Dadas. No município, nós fizemos uma série de reuniões com o governo. Dia 21, nós teremos um conselho de representantes da rede da FNEC, onde a gente vai dar os informes sobre concurso público. Aqui nós estamos em debate sobre a organização da rede, professor Paulo Agostinho. Qual será a cara dessa rede para 2024, no que diz respeito ao número de aulas de cada disciplina? Qual será a cara dessa rede? Qual que é o projeto, né, político, pedagógico, de rede, de organização curricular para atender as crianças nessas mazelas, depois de tudo que a gente passou, e como é que isso vai se materializar no chão da escola, em relação ao direito aos componentes curriculares, inclusive as disciplinas especializadas. Quero lembrar aqui que nós fizemos uma luta, né, antes do feriado de Corpus Christi, porque o Conselho Municipal de Educação aprovou aqui nessa cidade a substituição de disciplinas especializadas, né, nos anos iniciais, arte, inglês e educação física, com a justificativa de que não estava conseguindo contratar, e nos anos finais, do 6º ao 9º, de qualquer componente curricular, a substituição por projetos com a justificativa de que não estava conseguindo contratar. Inclusive, nós temos escolas que não têm o ensino religioso, e a justificativa foi a reorganização da escola. Então, essa reorganização, esse novo organização curricular que sairá, né, no mês de novembro, vai dizer a organização dessa rede, e nós estamos organizados para apresentar uma proposta dos trabalhadores, o que nós defendemos, e resistir no caso da retirada de disciplinas especializadas por projetos, né? O que foi dito como algo que seria extraordinário, infelizmente, tem acontecido aqui na rede municipal de Contagem, né? Substituição de disciplinas especializadas por projetos com a justificativa de que não consegue contratar, e tem escola do 6º ao 9º que não tem o componente curricular ensino religioso, né? Nós estamos aqui também discutindo uma reorganização, como é que vai ser em luta, porque, né, vi agora, né, até que os professores da rede privada saíram de uma luta vitoriosa, bonita, parabéns, para manter os direitos conquistados, né,
porque os donos de escola privada estavam querendo, né, tirar vários direitos, inclusive, né, que já tinham sido conquistados, e aqui nós estamos na luta para que a dobra, né, que aqui é chamado de flexibilização de jornada, extensão, ela não tem os mesmos direitos do cargo. A pessoa que trabalha no cargo, adoece, tem licença, fica de licença médica e ela perde o salário nesses dias que ela ficou de licença médica e perde, inclusive, a dobra, né? Então, uma coisa surreal que existe aqui, que é vergonhoso, que a licença médica aqui, na extensão de jornada, ela não é um direito, ela é um privilégio, né? A prefeitura entende como um privilégio e não um direito a pessoa adoecer e receber por aqueles dias. Então, essa luta que nós estamos aqui, além, né, forçar a questão do ensino religioso, para que a gente tenha no concurso e tenha nomeação de todos os aprovados, porque do último concurso foram apenas 8 pessoas nomeadas, né, que foram aprovadas, e, né, desses 8, 2 pessoas desistiram. Então, nós tivemos, num concurso de 1.500 nomeações, 8 nomeações de ensino religioso. Nós não podemos permitir que isso aconteça, né? Tem que ter lá o componente, tem que ter a nomeação. E para discutir todas essas questões, a nossa organização, nós estamos visitando cada chão de escola para fazer esse debate, visitando cada escola, organizar, né, os trabalhadores, formar e organizar, e teremos aqui um conselho de representantes, a qual convido todos, né, que são da rede municipal de Contagem de FUNEC, no dia 21, aqui, manhã, tarde, noite, 7h30, 13h30 e 18h30. E aí, gente, para finalizar aqui, né, passar aqui a bola para o professor, para a gente ser o mais, né, rápido possível, agradecer muitíssimo a presença do professor e terminar com um trechinho, né, do Mayakovsky, que diz assim, né, para esse cenário todo que a gente está esperançando que a vida de cada um de nós melhore, e que a vida das pessoas também melhore, dos nossos estudantes, a gente quer ver mesmo um país melhor. Então, tem momentos que a gente está, né, triste, acho que a gente não deve ficar. O Mayakovsky, que era o poeta da Revolução, né, dizia assim, tem um poema que ele dizia assim, não estamos alegres, mas por que razão nós haveríamos de estar tristes? Por que razão? O mar da história é agitado. As ameaças, as guerras, nós vamos vencê-las, cada uma a uma, assim como a quilha rompe as ondas, rumo ao mar aberto, é um novo horizonte. À frente, luta, e muito obrigado pela presença, e sigamos aí, passar para o professor Paulo Agostinho, que tenhamos todas e todas uma excelente formação. Obrigada. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, Patrícia, Vanil, Cadu e todos os demais companheiras e companheiros que estão aqui. E eu queria começar justamente isso que a Patrícia falou, né? Nós acabamos essa semana vitoriosos na greve do SINPRO, né? Que é o Sindicato das Escolas Privadas, né? E lembro da greve de 89, que foi a mais longa, 36 dias, né? E a gente conseguiu lá o 20% extra classe, né? Então, se eu dou 10 aulas, eu tenho direito a ter 2 de preparação para 10 aulas. A gente sabe que a gente gasta muito mais. Mas queriam tirar vários benefícios, várias conquistas, e a gente conseguiu, né, parando, né, ter essa questão. E, de fato, gente, a gente não consegue nada sem luta, né? Para isso, a gente tem que estar organizado. Então, parabéns aí ao Sindiúte, né, e ao coletivo de ensino religioso de toda essa região, né, que, né, sempre está na luta, mas tem que se organizar e tem que se mobilizar. A gente não pode deixar, né, de ter, né, essa presença. Eu já estive lá várias vezes na SEDUC e sei como que é duro aí em Contagem, né, como que as reuniões são duras, agressivas, né, às vezes até com falta de educação. Mas é isso, a gente tem que ir à luta, a gente tem que ir conquistando, né? Como eu tinha dito, deixei aí no chat, né, um link da pesquisa sobre as cidades mineiras que não oferecem o ensino religioso. Então, se você souber, né, entre lá naquele link, divulgue esse link, porque a gente vai no Ministério Público agir sobre cada cidade. Com isso, gente, a gente está ampliando, né, a oferta
de trabalho para professores, né? Então, uma conquista nossa agora foi Belo Horizonte, que não tem, né? Então, agora começa todo um processo, né, de ir atrás de Juiz de Fora, Montes Claros e outras cidades de Minas, né? E aí vai ter essa conversa que Patrícia falou, mas não tem professores preparados. Gente, tem, né, tem muito professor. Só o curso de pedagogia com ênfase em ensino religioso formou 1.039 docentes. A quantidade de gente que fez pós-graduação, que fez mestrado, é muito grande. E a gente espera, ano que vem, oferecer o curso de graduação, licenciatura em Ciência da Religião na PUC, né? E a condição que a gente tem para oferecer isso, atendendo Minas Gerais, é uma oferta EAD, né? É uma oferta EAD. E essa oferta EAD também vai, com o tempo, a partir da primeira avaliação do MEC, ela vai também significar uma segunda, ela vai oferecer também uma segunda licenciatura. Então, quem já é licenciado não tem que fazer o curso todo, né? Ele vai fazer uma carga horária X, que vai ser definida ainda, né? Então ele consegue uma segunda licenciatura, né, em Ciência da Religião. Então, primeiro, parabéns aí, então, a todos vocês, o coletivo de ensino religioso e, né, o Sindiúte por essa luta aí. Pois bem, gente, eu coloquei aí uma pergunta, né, que vocês poderiam ajudar para que essa formação ficasse muito mais na demanda de vocês, levantando problemas, questões que vocês têm encontrado na BNCC, no currículo referência de Minas Gerais, e dúvidas, né? E eu vou começar com uma primeira, né, que o Marco Túlio, né, que hoje é professor, foi aluno aqui no doutorado da PUC Minas, né, no doutorado de Ciência da Religião, e hoje é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. É interessante, né? Acabou de fazer, né, o doutorado com a gente, passou no concurso da Universidade Federal de Juiz de Fora, está lá. E o Marco Túlio coloca o seguinte: quais foram os principais critérios e princípios norteadores para se fazer a recepção da BNCC em Minas, para as novas redações das habilidades e criação de novas habilidades no currículo de referência? Então vamos começar pela história. Enquanto isso, o pessoal vai lá no chat, peço aí a ajuda do Cadu, do Ivanil, né, vendo questões que podem ser interessantes para a nossa reflexão, para a nossa formação. Gente, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, né, 93/94, de 1996, ela previa essa perspectiva, né, de uma base nacional, né? O Plano Nacional de Educação também previa isso, né? E, de fato, né, em 2015, criou-se, né, por cada componente curricular, comissões para isso. E aí o MEC ficou numa situação, mas que a gente, a lei, o artigo 210, né, da Constituição, é a única disciplina que está na Constituição Federal, fala que a oferta do ensino religioso é obrigatória, assim como o artigo 33, tanto da LDB, quanto na versão dada pela Lei 9.475, de 1997. Então, o MEC, assim, quem que a gente vai convidar? E aí eles descobriram que existe o FONAPER, o Fórum Nacional Permanente, né, dos Professores de Ensino Religioso. Então foram atrás do FONAPER e pediram: gente, ajuda a gente aqui a pensar o componente ensino religioso. Então a primeira e a segunda versão da BNCC foi, né, essa contribuição do FONAPER, né? Houve a primeira, né, e houve a segunda. A segunda chegou até, né, resultado de uma audiência pública, houve também consultas e saiu, né, a segunda versão. Acontece que aí há, né, o golpe, né, parlamentar, jurídico, né, e de parte da sociedade, né, que tirou, né, a presidenta Dilma, né, do governo. E aí o temeroso que assumiu, né, e a temeridade que assumiu o governo do Brasil, o que fez? Né, foi, né, arranjar a turma que iria dirigir o MEC, foram atrás, né, do pessoal de São Paulo, muito ligado ao PSDB, né? E essa turma sempre foi. São Paulo, um estado que sempre nunca gostou, sempre foi resistente ao ensino religioso. Então, na terceira versão, tiraram o ensino religioso, né?
Então, a BNCC ficaria sem o ensino religioso. Mas aí o Conselho Nacional de Educação foi provocado, assim, mas pera lá, vamos fazer audiências públicas no Brasil todo para ver se de fato tem sentido isso. Então a gente fizeram no Sudeste, fizeram no Sul, fizeram no Norte, fizeram no Nordeste, e, gente, eles levaram um susto, porque todo mundo queria ensino religioso, né? Então, eles ficaram muito impressionados lá no Nordeste, né? Então, o que aconteceu, né? Criaram uma comissão bicameral, e aí eu tive a oportunidade de participar dessa comissão bicameral do Conselho Nacional de Educação, e se criou, né, o ensino religioso vai entrar na quarta, né, na quarta versão. Alguns acham que é a quinta, mas eu acho que é a quarta, eu considero que é a quarta versão. E, gente, e foi num certo desespero, porque havia muito medo que, né, essas bancadas mais conservadoras de extrema-direita vetassem. Nós estamos em 2017, né? 2017. Então, por exemplo, era um policiamento até dos conceitos dos termos. Por exemplo, a palavra gênero não poderia aparecer na BNCC, nem gênero literário, gênero alimentício. Então, era uma caça a qualquer palavra, né? Então, a gente ficou no desespero, como é que a gente vai fazer? Então, a gente pode dizer, é a melhor base nacional, é o melhor currículo de ensino religioso? Não, não é, porque ele foi feito de uma maneira sodada, rápida, né? Eu acho que deveria ter sido com mais tempo, consultando os professores no Brasil todo. Isso não foi possível. Foi o que foi possível fazer, né? Mas umas coisas são claras. Primeiro, é um ensino religioso laico, né? Segundo, ela vai ter como base a interculturalidade, ela vai ter base, né, a ciência da religião em diálogo com as ciências humanas e com as ciências sociais. Então, isso é fundamental. Agora, essa BNCC, ela, né, cada sistema de ensino tinha o desafio de traduzir essa base nacional comum para a sua região. Então, tanto os sistemas estaduais quanto os sistemas municipais tiveram esse desafio, né? Em Minas Gerais, gente, são 853 municípios. Só um não aderiu ao pedido da Undime para, né, assinar, né, o currículo referência de Minas Gerais. Foi a cidade de Montes Claros, que argumentou que eles tinham acabado de fazer, né, uma, uma discussão lá, mas não incluiu o ensino religioso, e nós vamos entrar com ação contra eles, né? A DPE vai entrar no Ministério Público sobre isso. Então, veja, o currículo referência de Minas Gerais também foi muito rápido, a gente teve praticamente 2 meses para fazer, né, redigir, né, a professora Gisele, que é também do nosso grupo de pesquisa da PUC Minas, né, professora de Poços de Caldas, né, docente a vida inteira nesse campo, desde a sua, né, juventude, militando no ensino religioso, na cultura religiosa. Então, eu e Gisele, nós fizemos, e com todo o apoio do grupo de pesquisa, né, o Redeclide, né, ouvindo, consultando, né, esse material. Houve uma consulta pública em Minas Gerais, 300 pessoas participaram. E a gente teve que dar, e a Gisele cuidou disso, uma devolutiva para cada uma das pessoas através das suas sugestões. Então, gente, eu não tenho dúvida que o currículo referência de Minas Gerais ele é muito melhor que a BNCC. E aí está um problema sério. Quando a gente olha, né, os livros que têm sido publicados sobre a Base Nacional Comum Curricular do ensino religioso, eles pegam só a BNCC, não pegam o currículo referência. Gente, em Minas Gerais, a BNCC se chama Currículo Referência de Minas Gerais. E muita gente não conhece, muita gente não lê, e vai ver como que ele ampliou a perspectiva, né? Então, veja, se você pega, né, por exemplo, vamos pegar aqui uma, né, das unidades temáticas, né, que coloca lá manifestações culturais, manifestações religiosas. O currículo referente de Minas Gerais não ficou nisso, não. É manifestações culturais e religiosas. Ele foi ampliando a perspectiva para incluir todo mundo. Por quê, gente? Porque em Minas Gerais nós somos devedores de uma figura que mudou o paradigma do ensino religioso da história. Não é só em Minas.
é no Brasil, é no mundo, né? Hoje tem países, né, que estão se associando, estão se aproximando do FONAPER, né, como Chile, como Argentina, como Costa Rica, como Porto Rico, né, Argentina, já falei, né, Bolívia, Peru, tem outros países. Então, assim, gente, vocês criaram isso, até Portugal, vocês criaram esse tipo de ensino religioso. Por quê? Né? O ensino religioso, gente, é um componente, e para todos que já assistiram, né, essas formações que eu tenho dado, eu insisto com isso. O nome já é complicado, porque, com exceção de educação física, né, os outros componentes, eles são bem óbvios. Ninguém tem dúvida que estuda história, nem geografia, nem ciências. Veja, se a educação física tivesse, né, uma preposição, estudo, né, educação da física, a gente se referiria, né, à física enquanto ciência. Educação física, todo mundo sabe, vai trabalhar o movimento, o corpo, e etc, etc. O ensino religioso, se você procurar em qualquer dicionário, religioso é aquilo que é relativo à religião. Por isso que os nossos alunos, tanto no fundamental, ou até no ensino médio, ou na universidade, no caso da PUC, apelidam a disciplina. Tem aula de que agora? A aula de religião. Gente, isso a gente tem que ressignificar. Todo início de curso, eu faço isso há 38 anos, eu tenho que discutir. O religioso aqui não é relativo de religião. Porque, gente, no ensino, né, do currículo referência de Minas Gerais, e está escrito lá, o ensino religioso não é o ensino nem de uma, nem de todas, nem de várias religiões. É muito mais amplo isso. Veja, quando a BNCC define que o objeto do ensino religioso é o conhecimento religioso, né, a gente, aqui no currículo referência de Minas Gerais, a gente coloca, né, que esse conhecimento religioso, ele quer principalmente ajudar o educando a refletir sobre os sentidos da vida, para ajudá-lo na construção do seu projeto de vida. Não é começar desde o primeiro ano ensinando as religiões para as crianças, o que é budismo, o que é Hare Krishna, o que é judaísmo. Não é isso, gente. Isso é muito fácil. Qual que é, do ponto de vista pedagógico, escolar, só ficar ensinando fenômeno religioso para crianças? Gente, pega lá na educação infantil, você tem os campos de experiência, o eu, o outro, o nós, né, os sons, você tem toda aquela perspectiva. Na hora que você transita para os anos iniciais, né, do ensino fundamental, você vai trabalhar, continuar discutindo essa questão do eu, do outro, né, e aí entra um mundo de coisas, o lugar onde eu vivo, o ambiente que eu vivo, né, como é que são as relações. Né. É claro, se eu vou discutir sentidos da vida, né, e principalmente ajudando a criança a pensar que os sentidos não estão todos no mesmo plano, há uma hierarquia, tem coisa que vale mais que outras. Bom, mesmo que a pessoa, por exemplo, escolha o sentido da vida é torcer para um time, né? Estou vendo aqui o Itamar aqui, que é um atleticano ferreiro, né? Então, veja, torcer para um time, tudo bem, né? Mas tem gente que mata por causa de time, né? Que agride, é violento, né? Então, veja, mas será que a vida se restringe a torcer para um time, ou ganhar dinheiro, ou poder, né? Ou pensar só em mim? Então, veja, a gente vai ampliando. Então, são sentidos da vida no plural. Então, veja, vai entrar a religião? Vai entrar a espiritualidade? Vai, né? Mas não é esse o foco. Então, o conhecimento religioso do currículo referente de Minas Gerais é muito mais amplo, né? Eu vou tentar aqui ver se eu consigo aqui projetar para vocês. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Não estou conseguindo, não. Mas aqui, eu posso assim, rapidamente fazer uma referência aqui, né, por exemplo, aos 6 objetivos, né, aos 6 objetivos que o currículo referência de Minas Gerais, né, coloca. Né, e aqui é puramente uma própria cópia, né, porque, gente, existem 4 objetivos, né, no currículo de referência, que são os mesmos objetivos, né, da BNCC. A regra, e aí foi uma certa
né, prisão que a gente teve, é que a gente podia acrescentar, mas a gente não podia tirar nada da BNCC. Mas veja, olha aqui os 4 objetivos do ensino religioso. Proporcionar a aprendizagem dos conhecimentos religiosos, culturais, estéticos, a partir das manifestações religiosas, percebidas na realidade dos educandos, não é do professor, é percebida na realidade dos educandos. É a partir da demanda. A centralidade, gente, o Gruen nos ensinou isso, né? Esse cara que fez essa revolução no ensino religioso. Ou seja, ensino religioso escolar não é doutrinação, não é catecismo. Quem ensinou isso para a gente foi esse cara, lá na década, no finalzinho de 60 e década de 70. Segundo objetivo, proporcionar conhecimento sobre o direito à liberdade de consciência e de crença, no constante propósito da promoção dos direitos humanos. Gente, tem gente que não crê e eu tenho que respeitar, né? Terceiro, desenvolver competências e habilidades que contribuam para o diálogo entre as perspectivas religiosas e não religiosas da vida, exercitando o respeito à liberdade de concepções, o pluralismo de ideias, conforme diz a Constituição Federal. E o quarto objetivo é contribuir para que os educandos construam seus sentidos pessoais de vida a partir de valores, princípios éticos e da cidadania. Ou seja, quando a gente vê essa visão, né, do ensino religioso, gente, não tem justificativa sobre por que não ter, só que não consegue enxergar a realidade. Hoje, se a gente quer uma sociedade democrática e inclusiva, o ensino religioso ele é fundamental. E o nosso currículo de referência garante essa perspectiva. Então, respondendo aqui ao Marco Túlio, né, os princípios são esses, né, são esses princípios aqui. Depois você vai ter, né, 6 outros princípios fundamentais aqui, né, que é aquilo que está dito, né? Deixa eu voltar aqui. São, né, as competências específicas, né, que são 6. Veja, conhecer os elementos estruturantes das diferentes tradições e movimentos religiosos e filosofias de vida, não é só da religião, a partir de pressupostos científicos, filosóficos, estéticos e éticos. Compreender, segundo, compreender, valorizar, respeitar as manifestações culturais, não é só religiosa, também religiosas, filosofias de vida, em suas experiências e saberes em diferentes tempos, espaços e territórios. Terceiro, reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade, da natureza, enquanto expressão de valor da vida. Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções. Olha essa expressão, gente, que vem agora. Modos de ser e de viver. Há uma diversidade de modos de ser e de viver. Quinto, analisar as relações entre as tradições religiosas, os campos da cultura, da política, da economia, da saúde, da ciência, da tecnologia e do meio ambiente. E o último, o sexto, debater, problematizar e se posicionar frente aos discursos e práticas de intolerância, discriminação, violência, especialmente cunho religioso, de modo a assegurar os direitos humanos no constante exercício da cidadania e da cultura de paz. Então, gente, o ensino religioso ele é inclusivo. E, dessa maneira, ele inclui todos, aqueles que creem e aqueles que não têm. Né? Eu tenho muitos alunos, né, tinha tanto na escola quanto agora na universidade. São Paulo, eu nunca tinha imaginado que essa disciplina poderia ser interessante. Eu sou ateu, mas achei muito interessante conhecer sobre isso. Então, veja, o currículo referência, ele ampliou, abriu as unidades temáticas, os objetos de conhecimento e também as habilidades. Né? Para vocês terem uma ideia, né, a BNCC tinha em torno de 50, nós mais que dobramos o número de habilidades em Minas Gerais, né? Ampliando essa questão. Né? Por exemplo, tem objetos
que eles são para professor, não são pensando no aluno. Eu vou colocar um objeto, imanência e transcendência, no primeiro ano. Né? Agora, tem professor que às vezes tem dúvida. O que é esse negócio de imanência, transcendência? Né? Veja, vai ter, no segundo ano, você vai ter lá um objeto, alimentos sagrados. Né? A gente está ampliando isso também, né? Numa nova versão, alimentos culturais, vestígios e religiosos. Mas vai ter professor que vai querer fazer lá, né, uma feirinha de comida. Não é isso, gente. A gente refletir sobre o alimento. O que é o alimento? O que é conviver? O que é a fome? Né? O que é respeitar a questão? É você resgatar valores culturais, por exemplo, como eu tenho certeza que cada família tem uma receita que a vovó fez ou que a mãe fez, e quando o pessoal se reúne, faz ali. Então tem uma dimensão prática, a educação tem que ter uma dimensão prática. Né? A gente não tem que ficar, a gente tem que se libertar dessa questão de só pensar em fenômeno religioso. A gente tem que se libertar dessa questão. Agora, se não dizer, Paulo, mas falta material. Falta material didático. Então, a gente está agora numa luta que a gente vai ter que fazer. Né? A gente vai tentar isso junto, por exemplo, ao governo estadual. Eu tenho conversado com a Secretaria de Educação. Tem pessoas, por exemplo, do nosso grupo de pesquisa, como a professora Jaqueline Crepaldi, que já escreveu, né, livros do primeiro ao quinto ano, tanto o livro do professor quanto o livro do aluno, mas agora é o problema, não tem dinheiro para publicar. Onde eu vou arranjar? Vou ter, né? E não faz isso para ganhar dinheiro, gente. Está pensando no educando. Como é que a gente pode atender essa questão? Então, a gente vai ter que conversar com a secretaria e depois com as secretarias municipais de educação. Como é que a gente vai, né, fazer isso aí? Porque vocês devem, né, todos aqui devem participar de vários grupos de ensino religioso. O que rola de apostila aí, né, eu não tive tempo ainda né, o nosso grupo de pesquisa está criando agora o Observatório do Ensino Religioso para a gente acompanhar a qualidade dessas coisas. Mas tem de tudo e um pouco mais. Né? Então, tem muita coisa complicada ali. Né? Então, gente, assim, eu acho que a gente tem que ter essa visão positiva. O ensino religioso, pela primeira vez na história, tem um currículo nacional, a base nacional curricular. E isso foi para cada estado. Então, o nosso estado criou um bom currículo. É o perfeito? Não. Tem problema? Tem. Nós já fizemos 2 revisões. Essa última versão já corrigiu algumas coisas, ainda tem problema nessa última versão também. Não só da letrinha pequena que aparece ali, mas tem outros problemas que a gente já encontrou, né, nessa última versão. Mas podemos melhorar? Sim. Numa próxima, seria importante abrir uma consulta, a gente trocar experiências. Né? Então, a gente vai ter que trabalhar essa questão. Depois, gente, nós temos unidades temáticas, objetos e habilidades. Falta o quê, hein? Indicações pedagógicas, indicações metodológicas, referências bibliográficas. Falta. Quem trabalhou com o CBC se lembra que o CBC era um pouquinho mais completo, né? Ele entrava em determinados aspectos mais pedagógicos, etc. Então, a gente vai ter que avançar nesse nosso currículo. A gente não pode aceitar só o que está aí. A gente vai ter que ampliar para questões pedagógicas, metodológicas e a base de apoio ao professor. Por isso, gente, essa BNCC exige constantemente que a gente esteja se formando. Uma das funções da associação, né, de docentes, né, de ensino religioso e ciência da religião de Minas, a ADPER, é colaborar nessa perspectiva da formação. Mas aí a gente precisa que as pessoas se associem, ajude a gente a lutar por isso. Então, se a gente conquistou agora Belo Horizonte, e isso certamente vai ampliar, vai ter concurso, amplia a perspectiva, a gente vai ter que cuidar. Então, a universidade está fazendo uma parte dela. Aí eu vou criar um curso. Não pode ser presencial, porque hoje é mais complicado você conseguir. Então, você vai oferecer, né, EAD. Tem a facilidade que gente, às vezes, de Minas inteiro pode participar, e tem uma questão de custo também, né? Às vezes facilita para a pessoa poder estudar.
né? Então, veja, a gente sempre tem que ter formação, porque é a nossa profissão, gente. A nossa profissão exige o constante estudo para a gente, né, colocar aí. Gente, surgiu outras questões aqui que eu não estou acompanhando. Não sei se o Cadu, se o Ivanil, se o Patrícia viram aí, se surgiu alguma coisa aí. Vou procurar aqui. O Araújo, acho que o Paulo Araújo está sem áudio. Não sei como é que funciona aqui para abrir. Ou então tenta digitar o Paulo. Vê se é possível digitar. Então, gente, a habilidade, acho que todo mundo já viu, a habilidade ela tem o verbo, pode ter o complemento do verbo, né? A coisa, né, funciona exatamente assim. Você tem o verbo que explicita o processo cognitivo da habilidade, e aí vocês devem reparar que entre a BNCC e o currículo referência, geralmente a gente colocou mais de um verbo. E a gente obedeceu uma progressão pedagógica, né? Você começa com verbos mais simples e vai evoluindo. Lá no nono ano, você está trabalhando com análise. Você não vai trabalhar com análise no primeiro ano. Né? Então, existe o verbo, o complemento do verbo que explicita o objeto de conhecimento e pode ter depois os modificadores do verbo ou do complemento. Né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui a habilidade lá do quarto ano, né? Habilidade 02. Identificar ritos e suas funções em diferentes manifestações de tradições culturais e religiosas. Identificar é o verbo, né? O complemento do verbo. Identificar o quê? Os ritos. É o complemento do verbo. Aí você vai fazer o modificador, né? No caso aqui, do complemento. Suas funções em diferentes manifestações e tradições culturais e religiosas. Está vendo? A gente incluiu o culturais, porque não é só o religioso. Né? Por exemplo, identificar as diferentes formas de expressão de espiritualidade, orações, cultos, gestos, cantos, dança, meditação, nas diferentes tradições, respeitando os valores que promovam a dignidade das pessoas em sua diversidade. Então, existe a habilidade, a estrutura é essa. Né? Bom, vamos lá. Alguma outra questão? Vocês querem abrir alguma pergunta? Alguém está explicando aqui, o Cícero, que tem que configurar no equipamento no Zoom. Acho que é essa questão. Fala, Professor Paulo, diga. tem duas questões aqui. Uma, me parece que o senhor já respondeu, que era quais os critérios e principais norteadores para a construção das Isso. habilidades do ensino religioso na construção da BNCC em Minas. Eu acho que essa já foi respondida, né? Sim. A outra é o seguinte, como não tem professor especialista de ensino religioso nos anos iniciais, como suprir essa falta lá nos anos finais, quando esse profissional entra para trabalhar com esses meninos. A pergunta é essa, como suprir a falta do professor especialista de ensino religioso nos anos iniciais, quando eles chegam nos anos finais? Se você pega a Lei 15.434, de 2005, de Minas Gerais, ela exige que também haja um especialista lá nos anos iniciais. Mas o senhor Aécio Neves, né, acabou com isso. Né? Ali começou, né, uma mudança terrível. Né? E o que acontece? A PUC, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, só tinha um curso para formar o professor, que é a pedagogia com ênfase em ensino religioso. Só que houve uma mudança nas regras da pedagogia e não pode mais existir ênfase. Então ficou sem formar o docente. Né? O que deveria acontecer, Ivanil? Deveria
os cursos de pedagogia que ensinam história, geografia, ciência, também ensino religioso. Mas nenhum curso de pedagogia, com exceção da Universidade da PUC, ela faz isso. Então, hoje, a gente está oferecendo um aprofundamento em ensino religioso, 600 horas. 600 horas. Muita gente que fez o aprofundamento passou no último concurso em Minas Gerais, porque ele te oferece uma visão ampla da questão do ensino religioso. Então, veja, a gente vai ter que avançar, e, por exemplo, com essa questão agora da Prefeitura de Belo Horizonte, eu marquei uma reunião com a chefe de departamento lá da universidade para a gente ampliar esse aprofundamento para muitos egressos de pedagogia, né, que vão atuar. Né? O problema, Vanil, é quando a pessoa não tem uma formação específica, é ele projetar a religião dele sobre os alunos. Eu tive uma aluna que fez uma pesquisa no sistema municipal da PBH, da Prefeitura de Belo Horizonte, e ela mostrou lá o currículo oculto de ensino religioso na rede municipal de Belo Horizonte. Porque, na realidade, o professor projetava a sua crença sobre os estudantes. Né? Então, quando você não tem um professor, um profissional que se baseia em critérios filosóficos, científicos, laicos, ele vai doutrinar os seus estudantes a partir da sua questão pessoal. Então, eu acho que a gente, e aí a ADPER está disponível, eu achei interessante que a Prefeitura de Belo Horizonte falou assim, vocês ajudam a gente na questão da formação? Sim. E não tem a questão nossa, enquanto grupo de pesquisa, não é questão de, bom, que a gente vai ganhar. Não é isso, a gente não quer ganhar nada com isso. Olha, o currículo referente de Minas Gerais foi um trabalho voluntário. Quando chegou a pandemia, os PETs, né? Os PETs foi todo um trabalho voluntário do grupo de pesquisa. O ensino religioso do Se Liga foi um trabalho voluntário. Está aí o Itamar que gravou, né, as aulas de ensino religioso, né, no Se Liga. Todo um trabalho voluntário. A gente está preocupado com a educação. A gente está preocupado com a criança, com o adolescente, com o jovem, com o professor que não tem condições, às vezes, de pagar um curso, fazer nem mestrado, nem um doutorado. Como é que a gente vai resolver esse problema? Agora, a gente, enquanto associação, por isso que hoje eu estive na Câmara de Belo Horizonte, conversando com o vereador, olha, a gente vai ter que também, de repente, criar projetos e conseguir alguma emenda para a gente conseguir ter um mínimo de verba para oferecer. Ô, Vanil, não dá para a gente viver uma associação, vocês sabem disso, sindicato, só com anuidade. É complicado. Nós estamos devendo R$ 2.000 para o nosso contador e e outras dívidas que a gente tem para registrar a ata, registrar o estatuto do cartório. É tudo caríssimo. Então, uma associação, se ela não conta, né, com seus associados ajudando, como é que a gente avança? Né? Então, assim, a gente tem uma preocupação com a educação. Então, a saída, o Ivanil, é formação continuada, né? A gente vai ter que trabalhar isso com os regentes, os professores que vão trabalhar de 1º ao 5º ano. Eu estava conversando no dia com a Patrícia, acho que com o Cadu também, a Adriana, naquela reunião da SEDUC, parece que tinha uma só professora ainda de ensino religioso do 1º ao 5º. Mas vocês já descobriram mais, não foi? Eu fiquei sabendo que vocês já descobriram que não era só aquela professora, não. Descobriram que tinha mais aí, mas as escolas estão cortando tudo isso, entendeu? Na verdade, aquela professora estava esquecida lá nos anos Pois iniciais. Pois é. Mas Vou descobriram que lá. tem. Aí, assim, a SEDUC, você lembra que o subsecretário virou para a gente lá? Então, apresenta uma proposta de formação. Né? Eu não sei se aquilo ali é da boca para fora ou se ele quer mesmo isso aí. Entendeu? Parece que vai começar uma formação aí, não é isso? A turma de Contagem, não vai começar aí uma formação? Toda semana, dia 18 vai ter alguma coisa, dia 25 vai ter, não tem uma coisa assim? Eu vi lá Dia 18 é hoje. Ia ser hoje um Não, 18 encontro não. com o ensino religioso. Aí Aí mudou vai para ser 25. 25, né, Cadu? Acho que é isso. É isso, vai ser de 25 encontro com o ensino religioso. Mas Na parece que vai debater essa questão de currículo. É porque segunda-feira é o dia de estudo dos profissionais de ensino religioso de Contagem. Aí por isso que está marcado para uma segunda-feira.
Então, Paulo, ah, serão 3 encontros que a SEDUC vai fazer com o grupo de ensino religioso. O primeiro encontro seria hoje, só que eles remarcaram para o dia 25. entendi. Aí será um em setembro, um em outubro e vai encerrar em novembro. Agora, vem pessoas especializadas para tratar do tema? Essa é a minha preocupação. Quem que vai refletir sobre o quê? Gente, não estou querendo, estou concorrendo com ninguém, não. Já estou aqui de trabalho. Estou dizendo, são pessoas competentes que vão ajudar nessa formação? Isso, para mim, é uma questão séria, né? Então, você vê, por exemplo, enquanto a gente estava, inclusive uma outra enquete que eu quero fazer, enquanto a gente estava revisando os mapas, a gente tinha um certo controle como é que estava. Eu não sei, no caso do estado de Minas, como é que estão os mapas. Eu não tenho acompanhado, não tenho tido tempo de olhar como é que estão os mapas. Então, assim, eu acho que é muito sério. A gente conquista, né, uma coisa. Primeiro, a gente está no currículo nacional pela primeira vez. Isso é um avanço. Depois, a gente criou diretrizes curriculares nacionais. Então, vai ter curso. Está tendo curso. Nós vamos criar o nosso curso para formar professores, né? Agora, os docentes vão ter que também assumir o seu papel de reciclar, né, de se reciclar, de buscar conhecimento, ir atrás. E a gente vai ter que ter um outro compromisso. Temos que produzir material didático. A gente precisa chegar na mão do professor um material de qualidade, que atenda à realidade de Minas, não à realidade do Brasil, BNCC genérica. Nós temos a nossa BNCC, que se chama Currículo Referência de Minas Gerais. Eu fico um pouco impressionado, gente, é que às vezes eu vou falar nas escolas, todo mundo fala de BNCC e não conhece o Currículo Referência de Minas. Depois vocês comparem para ver a diferença. É enorme, né? E eu não sei como, né, por exemplo, o município de Contagem assinou com a Andime, ele tem que seguir, ele aceitou. O Conselho Estadual de Educação aprovou isso. Então, isso serve para todos. Numa das primeiras reuniões com a SEDUC, vieram com a conversa fiada, que não era assim, que Contagem tinha seu próprio currículo. Não, senhora Prefeitura de Contagem, né? O currículo que vocês assinaram é o currículo referência de Minas Gerais, né? Então, a gente tem que conhecer isso. Mas eu queria ouvir aí outras dúvidas, outros problemas que vocês estão tendo com relação à BNCC, né, com o nome correto, que é Currículo Referência de Minas Gerais. Como é que tem sido isso? É uma linguagem ruim? É fácil? O que falta para o docente de ensino religioso trabalhar em relação ao currículo referência? Ô, professor Paulo Agostinho, eu vou propor um encaminhamento aqui, é o seguinte, vamos abrir aqui 10 inscrições, né, de 3 minutos, para as pessoas poderem falar, formular pergunta, apresentar suas impressões, e aí a gente, levanta a mãozinha aí, e eu vou anotando aqui, e a gente começa assim, para a gente poder estabelecer um diálogo, né, para as pessoas poderem falar também, que eu acho que é importante para você ouvir os nossos professores aqui da rede de Contagem e também os que estão presentes aí, que são de outras redes. Tá bom? Então, está abertas as inscrições, por favor, levantar a mãozinha, ou então colocar no chat aí. A Maria Silva levantou a mãozinha aí, não sabe levantar a mãozinha não, Maria Silva? Não sei. Então, primeiro é Maria Silva, que não sabe levantar a mãozinha, e depois é o Helder. Vamos lá, Maria Silva, está aberto para você. Primeiro, boa noite, né, ao professor Paulo e aos demais, né, presentes. Eu sou professora na área de ensino religioso aqui em Contagem. Já estou na rede há 42 anos, mas na área eu estou desde 2007. E sou formada pela PUC. E a minha preocupação é porque, primeiro, aquela primeira pergunta que eu coloquei, da questão do conteúdo, ele é tão amplo, né, que o ensino religioso ele abre várias vertentes, né, da formação, né, vem daquelas perguntas de onde vim, né, o que estou fazendo aqui, para onde vou, né, aquelas perguntas filosóficas que todo ser humano tem ela. A partir dessas perguntas, a gente vai estar trabalhando esses questionamentos.
né? E muitas vezes na religião o homem busca essa resposta também, né? Não só, mas o professor na área de ensino religioso vai estar trabalhando essa questão filosófica com o aluno também, acredito eu. Eu, pelo menos, trabalho muito nessa linha, né? Sou formado em sociologia também, isso me facilita bastante. Agora, como trabalhar isso? Aí vem aquela dúvida. Se, primeiro, aquela primeira dúvida que eu coloquei, de que nós já recebemos os alunos sem nenhuma condições de diálogo, de debate, sabe? Porque, assim, de textualidade, né? Porque no ensino religioso, somente os textos que a gente trabalha, os filmes, as aulas que a gente procura ministrar, ela exige um pouco mais de debate, de mais de textualidade, de maior entendimento. E as crianças, igual eu recebo aluno de 6º ano, eles vêm muito imaturo, muito assim, imaturos, eles não são realmente trabalhados, dá para perceber que eles não são realmente trabalhados dentro dessa construção. Seria aquela construção da identidade, a construção da relação com o outro, aquela toda socialização. E até de respeito e saber ouvir também. Eles têm muita dificuldade nisso, sabe? E eu coloquei a devasar a falta do professor dos anos iniciais, né? Contagem não contempla isso. Não contempla, definitivamente não contempla, né? Não sei por quê, eles não veem um grau de importância na disciplina, não entendo contagem muito bem, não. Moro aqui, mas não entendo essa cidade, não. E depois, na questão também de uma aula só, sabe? Porque, mesmo você trabalhando pouco as questões do conhecimento, a nossa disciplina é uma área de conhecimento, o conhecimento das religiões. Por que trabalhar esse conhecimento na aula nas religiões? Trabalho pouco, mas trabalho. Eu trabalho mais a formação humana, porque não dá tempo também para a questão do respeito, né? Quando você conhece, você respeita. Quem conhece, respeita. Então, assim, mas eu trabalho assim, em termos de conhecimento mesmo, sabe? Até sou questionada muito no grupo quando eu digo que eu sou do cristianismo. Eu não digo que sou de qual religião do cristianismo. O cristianismo tem várias ramificações, né? Porém, do século XVII para cá, nós temos diferentes ramificações do cristianismo. Eu faço parte do cristianismo, às vezes sou questionada por falar que sou do cristianismo. Mas, se eu trabalho a tolerância e intolerância com o meu estudante, por quê? Porque eu não tenho que, também, eu não tenho que ser intolerante comigo, para mim para trabalhar a tolerância, eu tenho que ser tolerante comigo também. Né? Então, eu acho que o respeito ele é de mão dupla. Assim como eu respeito o meu aluno na sua fé, eu também posso me posicionar como professora de ensino religioso. Como de qual religião eu participo. Mas evito um pouco para não haver muita discussão e evito canseira também, evitar canseira. Mas é só isso. Eu gostaria, assim, que o senhor me ajudasse nesse sentido aí. Porque essa dificuldade. Obrigado. Vou ouvir uns 3 daí, depois... Ok. Tá bom. Obrigado, Maria Silva. Agora o próximo é o Helder Maioli. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Paulo. Boa. Eu acho que, Paulo, você tocou no assunto que eu acho que nós, enquanto coletivo que estamos reunidos hoje, serve até como uma preparação para essa reunião que a gente vai ter dia 25. Porque, de fato, Contagem, a proposta é a construção de um currículo próprio, né, que seria um currículo da rede. É isso que as outras disciplinas estão fazendo e nós, do ensino religioso, possivelmente também teremos que fazer. E eu penso aqui 2 movimentos que nós temos que estar bastante atentos. Um, para não perder, para não ficar abaixo do currículo referência de Minas Gerais, que, na minha perspectiva, é muito bom. Eu, de fato, não sei por que Contagem, nesse sentido, eu acho que a gente poderia até adequar uma situação ou outra que parte das tradições da cidade, da cultura da cidade, do que a cidade tem de cultural e de religioso, mas o currículo referência de Minas ele é muito bom. Eu acho que nós deveríamos lutar para que ele esteja garantido aqui na nossa realidade, mesmo porque o Paulo sabe disso, eu sou da equipe do Estado hoje que está na escola de formação, que cria os materiais, não do ensino religioso, eu faço parte da equipe
de filosofia. Mas conheço o pessoal da equipe do ensino religioso, a Tassiana, que foi companheira nossa aí do mestrado e doutorado, que estão criando os cadernos mapas. Porque, de fato, é uma realidade de todas as redes que a gente conversa, é a falta justamente de um apoio didático para no dia a dia. Então, por exemplo, até aqui nessas formações nossas do sindicato, o tema de hoje nos introduz a esse debate da base, mas seria legal, por exemplo, a gente trabalhar a questão da sequência didática, como trabalhar com sequência didática. Os professores, a maioria, não sabem lidar com sequência didática, e para nós do ensino religioso, é muito importante trabalhar com sequência didática, porque senão fica muito, eu sinto assim, os alunos ficam perdidos justamente pelo que a Maria Silva falou, a gente tem uma aula só, e a coisa fica desconexa. Então, por exemplo, eu na minha prática docente aqui no Walter Fausto, eu trabalho na Regional Nacional, eu trabalho a partir de sequências didáticas. Só que eu, por estar com a Jaqueline lá no grupo de pesquisa, com a Tassiana, eu fui introduzido nessa mentalidade e para mim hoje é mais fácil. E ela já escreveu um livro sobre isso. Ela escreveu um livro sobre isso. Pois é, eu acho que nós aqui, enquanto companheiros da rede de contágio, garantir nessa reunião que a gente vai ter lá na SEDUC, na UNA, né, garantir que a gente não fique abaixo do que é o currículo referência de Minas, que é um bom parâmetro para nós, e garantir da SEDUC que nós somos a única área que não somos contemplados, por exemplo, com o livro didático. A gente sabe que o Anderson Cunha tem uma visão negativa de livro. Na escola que eu estou, uma vez ele falou muito negativamente. A gente alertou que o livro é garantia de direito do aluno. Não é por causa do professor apenas, não. Não é para o professor parar de preparar a aula e se apoiar só no livro, não. É para que o aluno tenha um instrumento de pesquisa. A gente sabe que tem aluno que não tem acesso à internet e tudo mais. Então a gente precisa cobrar da SEDUC, que a SEDUC nos dê apoio também, porque é a única área que nesse sentido não tem apoio nenhum. Então, se vai construir um currículo, que se dê a possibilidade de efetivar esse currículo. E aí a gente construir isso. Essa é a minha colocação, não é nem pergunta, é mais colocando aqui para o grupo, para que a gente possa criar esse debate lá na reunião que a gente vai ter na UNA. Okay. Obrigado, Helder. A próxima inscrita é a Cristiane Lippe. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, professor. Eu fui convidada agora há pouco, antes de começar a reunião de vocês, e estou muito feliz, assim, de estar tendo essa oportunidade de participar. Eu sou de Juiz de Fora, eu trabalho em Lima Duarte, numa escola estadual, e trabalho no Colégio Tiradentes, na cidade de Ubá. E aí eu trabalho em duas realidades muito diferentes, ambas são ensino religioso, sendo que Ubá eu trabalho do 1º ao 5º. E lá nós temos um material didático, que é uma questão que eu trago aqui de problema nosso no Estado. Por quê? Eu, graças a Deus, na minha escola em Lima Duarte, lá não tem o material didático, né, sendo a escola estadual, toda vez que eu preciso, por exemplo, do xerox, do material, a escola sempre se põe disponível a fazer para mim, isso eu não posso reclamar, porque a direção, ela dá um suporte muito legal para a gente. Então, eu consigo montar essa sequência didática aí do Fundamental 2, dentro da BNCC, com o apoio da escola. Mas, se tivesse o livro, né, esse material para a gente trabalhar, seria fundamental. Porque, assim, a gente fica, para você pegar um material adequado dentro da proposta da BNCC, você não pode pegar qualquer material que você encontra na internet. Então, você tem que fazer uma pesquisa ampla de vários textos que estão dentro, né, daquilo que a gente tem que trabalhar para você fazer um trabalho adequado e dentro de cada série, né? Então, hoje, o maior problema é a falta desse material, desse livro, que a gente não tem como suporte. Mas eu queria comentar, professor Paulo, de coisas que eu venho falando na sala de aula, eu fui ouvindo a sua fala, né, do professor do ensino religioso. Quando a gente tem esse apoio da direção, é muito bacana para você realizar trabalhos na escola. Então, eu procuro, dentro da disciplina, sempre levar para a prática. Por exemplo, você falou da questão de trabalhar o alimento, eu trabalhei sobre o alimento das religiões e eu convidei os alunos para produzir junto comigo o pão ázimo, relatando qual a importância do pão ázimo. Cozinhamos a mandioca, fizemos o alimento da importância da mandioca, contando mitos indígenas para eles, na prática. E este ano eu consegui fazer pelo 5º ano consecutivo a Feira das Religiões da minha escola,
onde eu convidei um sheik, um representante da Biblioteca Judaica de Juiz de Fora, um padre, um pastor, um pai de santo, uma espírita, um pessoal da Fé Bahá'í e uma ateia que estiveram juntos na escola pelo 5º ano já, falando para os alunos, né, cada um com o seu tema. Esse ano o nosso tema foi a fé que move montanhas, né, como a minha religião pode ajudar o seu fiel no momento de dor, e cada um foi falando da sua religiosidade, e foi um encontro de 2 horas, muito respeitoso, dessas diversas pessoas, né, de crenças diversas, diante dos nossos alunos, onde eles puderam perceber, né, que a diferença de crença não é impedimento das pessoas viverem bem. Então, hoje eu vejo que essa oportunidade de realizar essa feira é um projeto muito rico criado na minha escola, que poderia ser ampliado, sabe, para outras instituições, para dar oportunidade das pessoas de conhecerem. Se você convidar, né, essas lideranças, eles com certeza vão, eles se sentem muito importantes, e é um momento muito rico, né, que eu queria dividir com vocês aí, como uma proposta de trabalho que eu queria que fosse levado, assim, para as outras escolas, porque é muito legal. Assim, um projeto muito lindo, gente, vocês não têm noção, como é legal, tá? Obrigada pela oportunidade da fala. Tá joia. Obrigado, Cristiane. Professor, tem mais 2 inscritos aqui, a Adriana e o Cadu. O senhor quer comentar essas 3 falas agora? Esses 3, depois a gente ouve mais. Ok, então. Então, gente, veja, a Maria Silvia coloca essa questão, né? A gente, quando assume, né, ensino religioso, essa disciplina, a gente não precisa se desvestir da nossa condição de crente ou descrente, né? O problema é não usar a nossa condição, né, de impor. É o que o Grun sempre chamava, né? Por exemplo, se eu vou abordar um personagem religioso, né, e, por exemplo, no caso do catolicismo, que é muito forte ainda em Minas Gerais, né, eu vou me referir, né, à mãe de Jesus, eu não vou usar a palavra Nossa Senhora. Nossa Senhora, o próprio pronome já foi Maria. Então é uma linguagem de fora, não é uma linguagem de quem é religioso. Você não vai dizer nós cristãos, os cristãos pensam dessa maneira, né? E aí, veja, aquilo que também o Helder colocou, eu percebo, né, Ivanil é prova disso, que a gente já teve junto nas reuniões com a SEDUC, uma parte da turma lá não aceita, não acredita, não aceita nessa questão do ensino religioso. Eles têm uma posição ideológica fechada, e que eu chamo de ignorante, eles não sabem o que significa. Eles discutem uma coisa que eles não sabem o que significa, né? É igual os ministros do Supremo Tribunal Federal, que votaram por 6-5 que é possível o ensino religioso confessional. São ignorantes. Supremo Tribunal Federal não conhece o que se trata, né? Ficaram no senso comum, né? Pegaram a palavra religioso no senso comum, não foram capazes de estudar a história, a caminhada, né? Gente, ciência da religião no Brasil tem mais de 50 anos no Brasil, né? Então não conhece a história, né? Então, veja, eu acho que existe essa questão. O que o Helder colocou, Helder, o currículo referência, né, ele é bom, pode melhorar, mas ele não é uma camisa de força, ele sempre vai ter que ser contextualizado no território do município, no território da escola, né, na região onde que vive. Aí está a capacidade do docente ser capaz de, a partir da realidade, da demanda do estudante do território, ser capaz de produzir, né, aquele conhecimento, ajudar o educando a produzir, né, a aprendizagem, o conhecimento daquela realidade, né? Eu não tenho que chegar na sala, hoje eu vou dar o tópico 2.3, habilidade número não sei o quê. Pera lá, daqui a pouco está acontecendo um problema no território, na escola, etc. A demanda é outra, eu tenho que ser capaz de perceber. Tanto que a gente deixou lá, né, um parágrafo muito interessante. É um dos arranjos possíveis e exige que o docente tenha essa capacidade, essa formação de pensar isso. Agora, se Contagem quer ficar insistindo nisso, então ela assume publicamente. Estamos rompendo com a Undime, né, com o Conselho Estadual de Educação, etc. E assume as consequências que isso tem.
né? Porque não é assim, você não assina um documento e simplesmente joga ele por fora, né? Agora, quais são os pilares, né, desse currículo, né, da rede? Ótimo que há especificidade de contagem em relação ao bar, Juiz de Fora, excelente que haja, né? E você vai ter que fazer essa adequação. Mas quais são os princípios? Quais são os valores? Quais são as competências que você quer trabalhar, né? Ou se você quer, né? Eu ouvi uma conversa aí, já estão começando a querer chamar o ensino religioso, como é que é? Convivência e ética. Aqui numa escola próxima à minha casa, o 6º ano já foi transformado em projeto de ética e convivência. A professora de ensino religioso está do 7º ao 9º. Pois é. Então, assim, isso é ilegal. Então, a gente vai ter que exigir isso. Olha, pera lá. Isso é ilegal. Está contra o artigo 210, está contra o artigo 33. Não pode fazer isso, não. Né? Gente, nós não vamos ficar discutindo o nome ensino religioso é o melhor que existe? Não. Todo mundo sabe que não é. Mas, gente, não vamos mudar isso, porque é o que está na lei. Né? Se você pegar desde como começa a aparecer, né, lá no século XIX, mas principalmente a partir de 1931, é o que está na lei de ensino, em todas as resoluções. Não vão agora abrir o debate, não gostei do nome. A gente, como docente, é que vai ter que ressignificar. Então, hoje, a gente tem uma cidadania. A gente diz, existe um currículo nacional. E se pai e mãe vier reclamar, olha aqui, eu estou amparado no currículo nacional, que foi aprovado com parecer do Conselho Nacional de Educação, foi aprovado e homologado pelo MEC. Não é o padre, o pastor, ou qualquer líder religioso que chega da escola, e tem escola que o pastor chega lá, o padre, e vai exigir que faça isso ou não faça aquilo. Não é assim. Você tem um currículo referente de Minas Gerais que está homologado pelo Conselho Estadual de Educação. Né? Então, assim, o Helder, que vai ter que contextualizar, isso é ótimo. Então, na hora que discutir lá, vocês vão questionar quais são os princípios que vocês estão colocando aqui, né, desses princípios pedagógicos, educativos. Mas não vamos esquecer que existe também, né, a lei, existe um currículo aprovado, do qual o município de Contagem é signatário. Então, ele assinou isso, então assuma. Porque a gente não vai poder ser assim, muda o prefeito, muda o secretário de educação, não pode ser assim. BH está virando isso, já é o 4º secretário de educação. Né? Agora é a turma do Zema está querendo mandar aqui com esse aro, né, que rebentou o aro aí, né, e está querendo vir para cima disso aí. Eu só tenho uma dúvida, Cristiane, se vocês estão usando a BNCC ou o currículo referente de Minas Gerais. Vocês usam o currículo de referência? Sim, o currículo usa a BNCC, todo o planejamento do plano de curso, inclusive, é feito baseado no próprio plano que a gente recebeu do Estado, né? A gente já recebeu basicamente um planejamento do Estado pronto, a gente tem esse plano dentro da BNCC. É o mapa. O mapa. Aí está tudo ali dentro, por exemplo, no 6º ano a gente trabalha com símbolos religiosos, né? A introdução ali no 7º ano, assim, só o comentário de alguns temas, né? No 7º ano, a gente trabalhou diferença de liderança religiosa. No 8º, a gente está trabalhando as festas religiosas, agora no bimestre. No 9º ano, a gente trabalhou com ritos. Né? Isso... Cristiane, só uma correção. No Estado, existe o plano de curso, para quem não tem acesso até das outras redes, existe o plano de curso, que é o plano anual, dividido por séries. E o mapa é um material de apoio pedagógico que coloca em prática esse plano. Então, se você acessar o site do Se Liga, você tem os planos de cursos prontos, de cada série, cada bimestre, e o caderno mapa pega esse plano de curso e oferece sequência didática para o professor trabalhar em sala de aula. Agora, Helder, a gente vai ter então, que... Então, o que eu tenho é o plano de curso. Isso. É o plano de curso. Agora, a gente vai ter que trabalhar, Helder, a questão, né, de uma formação mais aprofundada sobre temática, sequência didática. Fazer um curso de tantas horas sobre sequência didática. É isso que a ADPER está se propondo a fazer, entendeu? A gente já tem
Jaqueline pode oferecer. Então, a gente está agora organizando, a gente tem que fazer isso e várias outras coisas. A gente vai ter que trabalhar os temas, as unidades temáticas, os objetos, as habilidades. Uma questão importante, qual que é a metodologia que eu uso nos anos iniciais, o que é o primeiro ano, o segundo, qual é a perspectiva psicopedagógica de cada um desses anos, né? Mas vamos seguir aí, que tem gente com a mão levantada aí. Vamos lá. A próxima é a Adriana Campos. Boa noite, pessoal. Primeira coisa que eu queria fazer, né, é saudar todos os colegas que estão aí agora, e falar que eu fico muito feliz de ver, né, nós tivemos aqui um marco de 30 pessoas, acho que foi o máximo, me corrigem, por favor, 31, né? Uhum. E é muito bacana a gente poder tá tirando esse momento aí para a gente estar discutindo, né? E como a gente sempre fala, profissional de ensino religioso, ele sempre tem que ser militante mesmo, não tem jeito. E todos os avanços da nossa disciplina, ele só aconteceu fruto da nossa luta, né? Então, isso é muito importante. Como foi falado, né, muito bem pelo Paulo Agostinho aí, um dos problemas principais da nossa disciplina é a questão da nomenclatura. Porque qual que é a preocupação de todos os governos que a gente percebe? E de todas as pessoas que estão contra o ensino religioso? É o ensino religioso catequético, doutrinário na escola, né? E qual a forma da gente ressignificar, como o Paulo Agostinho falou, a questão dessa nomenclatura do ensino religioso? Né? É ter profissionais habilitados, porque é uma forma da gente trabalhar sem estar oferecendo o proselitismo, a gente trabalhar dessa maneira plural, e trabalhar o sentido da vida, a gente ter habilitação para isso, porque a gente faz um trabalho com segurança. Então, uma das coisas é ter profissional habilitado, né? É a gente ter materialidade para isso. Os colegas aí que começaram a dar aula de ensino religioso há muito tempo, igual eu vejo meus colegas antigos aí, eu comecei a dar aula de ensino religioso em 2003. Então, tem 20 anos que eu dou aula de ensino religioso. E quando eu iniciei, como vários de vocês, vários colegas, a gente realmente ficava perdido. Como trabalhar o ensino religioso sem ser de maneira doutrinária, sem material? Como fazer isso? Então, assim, é um entrave. E até hoje, você vê 20 anos em sala de aula que nós não temos material de ensino religioso. Tem que criar um material. Então, o ensino religioso aparecer no currículo, ele foi muito positivo. Porque, de certa forma, querendo ou não, ele é um norte para a gente. Nós temos críticas. Quem está em sala de aula tem suas críticas? Temos várias críticas. Mas, igual o Paulo também falou, não é uma camisa de força que não pode ser rediscutido, né, em algum momento. Mas é um norte para a gente. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, e que a gente já tem tentado, é isso, nos unir, fazer troca de materiais, como foi bacana escutar a colega aí de Juiz de Fora falar do trabalho super bacana que ela fez. É fazer isso, gente, um momento, a gente precisa de criar momentos de troca mesmo, de material, de atividade que foi positiva, que foi bacana, que teve reconhecimento da comunidade, dos alunos, dos nossos colegas, que muitas vezes não nos reconhecem. A gente tem que ficar o tempo inteiro tentando provar a nossa importância, a pertinência nossa dentro no chão da escola. Isso é ruim, a gente tem que ficar fazendo isso todo o tempo, com os alunos, com a direção, com os colegas. E aí, essa troca de atividades, essa troca de atividade que deu certo, ela é importante. E isso enriquece muito. E curso de formação, e é como essa que estamos tendo hoje, porque isso nos fortalece, essas formações. E é por isso, gente, que a gente tem que divulgar a ADPE, porque o objetivo da ADPE é esse, é tentar minimizar esses problemas nossos que estão aí há anos a fio, né? Que é a questão de buscar a divulgação, buscar habilitação nossa, né? Trabalhar com oferecer habilitação para concurso. E a outra coisa, eu sei que meu tempo eu excedi,
Eu vou só finalizar uma questão aqui muito séria que foi falada aí no chat, a questão da falta de oferta do ensino religioso nos anos iniciais. Nós, colegas, nós, profissionais da área, a gente tem que aprender a vestir a camisa, gente. Eu já participei de reunião com o governo que colegas nossos de ensino religioso falou no meio da reunião: eu sou contra o ensino religioso nos anos iniciais porque eu não tenho habilitação para trabalhar com criança. Então, a gente tem que pensar nas coisas que a gente defende. Porque a educação física foi para os anos iniciais, a arte foi para os anos iniciais, a língua inglesa foi para os anos iniciais, porque eles vestiram a camisa. Se a gente não vestir a camisa, a gente realmente vai continuar sendo o patinho feio, que o Gruen sempre falou, né? É só isso. E boa noite para todos aí. Desculpa ter excedido o tempo. Ok, obrigado, Adriano. O próximo agora é o Cadu. Gente, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o professor Cadu. A minha primeira experiência em Contagem foi em 2002. E, na época, eu era contratado. E eu só tive a oportunidade de fazer um concurso lá em 2007. Então, 5 anos depois, eu consegui me tornar efetivo e estou lá até hoje. Com isso, eu acabei conhecendo todas as pessoas que passaram pelo ensino religioso de 2002 até hoje. E aí vem a minha preocupação. Houveram pouquíssimos concursos em Contagem para a nossa área, pouquíssimos. Pelas minhas contas, hoje, a gente não chega a 25 efetivos. Quando eu entrei, entraram 37, e havia na rede cerca de 5 na época, efetivos. Desses 5, 4 aposentaram, ficou 1. E dos 37 que entraram comigo, muitos exoneraram. Exoneraram para ir para outras redes. Na época, o salário não valia a pena. Era a época do governo Alex de Freitas. E os governos que sucederam Alex de Freitas deixaram o ensino religioso de fora. Houveram muitos concursos e nunca havia para ensino religioso. O nosso quantitativo foi diminuindo, e com quem que eu tenho convivido nesses anos de militância em prol do ensino religioso? Com colegas contratados que ficam no máximo 2 anos. Então, quando eu consigo trazer para a luta, para a militância esses colegas, eles já estão saindo da rede. E muitas vezes o argumento deles é: ô Cadu, eu não vou lutar mais porque eu já estou saindo, eu só vou ficar 2 anos. E eu fico sem argumento com esses colegas. E geralmente quando as gestões, a SEDUC chama para conversar, ou a gente mesmo vai até lá, eu não posso contar com esse colega, porque esse colega, ele não vai. Ele não vai porque ele é um funcionário temporão. E a SEDUC sempre joga para a gente: mas vocês não se organizam. Cadê o grupo de vocês? Onde estão? E aí eu estou sempre lá. Eu chego a ser tido como o chato que está sempre lá. E eu olho para o lado, o colega que estava ontem, ele já não está hoje, ele já foi embora, ele está em outra rede. A SEDUC deu a oportunidade de um concurso, não faz muito tempo, onde passaram 8 pessoas. Dessas 8, 6 tomaram posse. Dessas 6, eu conheço 2. 4 eu ainda não conheço pessoalmente. Enfim, a gente precisa dessas pessoas na luta. Somos um quantitativo muito pequeno, o que eu falei hoje, inclusive para o Ivanil, no privado. O Ivanil falou para mim assim à tarde: Cadu, tem que ser um número expressivo, viu, na reunião. Aí eu indaguei meu colega: mas expressivo quanto? Quando você fala em expressividade? Porque nós somos um quantitativo muito pequeno. Quando é comparado o nosso quantitativo de ensino religioso com artes, educação física, inglês, a gente está, de longe, muito pequenininho perto deles. Nós somos pouquinhos. E um outro problema que eu vou finalizar, que me assusta, é o número de escolas que transformaram a nossa área em projeto. Não existe professor de ensino religioso. Eu sempre tenho conhecimento das escolas que fizeram isso, e não foi uma nem 2, foram muitas.
Então, havendo um concurso esse ano, para essas escolas possivelmente não vão ofertar, porque não existe a disciplina mais. Então, fica aí essa minha preocupação. Obrigado pela oportunidade da fala. Mas aí talvez a gente veja, né, na crítica aí da Maria Silva e do próprio Helder também, né, da Adriana, se não há interesse justamente na gestão de educação de fazer isso, né? Que aí você vai eliminando, né? Você vai eliminando, às vezes, o interesse aí. Mas eu vou responder a Maria Silva uma outra questão que eu tinha anotado, eu esqueci, Maria Silva, é o seguinte, eu vou usar a mesma palavra, mas não é nesse sentido que o Catu está dizendo, não. Quando a gente tem uma disciplina de uma aula só por semana, se você não trabalhar com os outros colegas de forma interdisciplinar, aí fica muito limitado. Aqui é a importância de se fazer um projeto interdisciplinar. Não é isso que o Cadu falou de projeto que estão fazendo, né, que o Helder também se referiu, não. É trabalhar com os outros colegas. Aí você vai definir, né, objetivos, você vai definir, vamos trabalhar talvez esse livro ou essa atividade, etc., em conjunto. É o trabalho interdisciplinar. Né? Então, acho que é importante, Marcelo, a gente fazer esse tipo de coisa. Agora, veja, Diana, a gente vai ter que, e é nosso sonho, né, enquanto de pé, a gente fazer encontros, formação, cursos, minicursos, seminários, inclusive presenciais. Imagina a gente fazer aqui em Belo Horizonte, na região da grande metropolitana, um seminário que pode ser híbrido, presencial e online, com oficinas. Então, por exemplo, experiências exitosas que o pessoal já tem trabalhado, né, de diversas formas. Eu me lembro, eu acho que foi em Betim, o Cícero está aí, o Itamar, não sei se foi, a gente fez até, acho que, se eu não me engano, eu acho que foi na PUC de Betim, eu não me lembro mais do local em que a gente fez, né, esse encontro. Mas foi não foi? Então, o pessoal ali teve um momento de partilha de experiências que fizeram, que foi muito rica. Né? Então, assim, a gente vai ter que agora, né, a gente vai ter que ampliar essa questão. Agora, a luta pelo concurso, isso é uma questão de compromisso que tem que ir junto à prefeita e chegar lá. Ué. É interessante porque a turma do ensino religioso sempre aprovou, né, e sempre lutou e ajudou a eleger. Nós já conversamos muito sobre isso, eu e Ivanil lá e Patrícia, numa das reuniões da SEDUC lá. A gente ajuda isso, depois parece que se volta contra a gente que fez isso. Né? E, às vezes, governos que não são de esquerda são mais fáceis de identidade do que, às vezes, a esquerda. É um fenômeno que a gente não consegue entender. Né? Ou seja, a gente luta para eleger alguém mais progressista e depois. Mas essa questão do concurso, vocês vão ter que entrar lá, porque é uma questão de demanda. É obrigação ter a oferta. Então, a prefeitura vai ter que se virar para atender a oferta. Entende? Então, a oferta é obrigatória, então não é opcional. Né? Ok. Agora é o Cícero. Cadê você, Cícero? Seu microfone está fechado, companheiro. Que caiu? Não, eu tinha caído a conexão, desculpa, e retornou lentamente. Então, a primeira coisa, eu quero parabenizar o Sindiúte de Contagem, os companheiras e os companheiros de Contagem, por organizar esse encontro com o professor Paulo Agostinho, dizer que participei de alguns encontros já em Contagem, isso é muito bom. Eu fiz parte da rede estadual de Minas Gerais, na primeira década, até a primeira década desse século, e depois disso estou na rede municipal de Betim. Algumas coisas foram faladas que eu acho que são importantes. Uma delas, que a gente tem uma companheira, não sei se o Paulo Agostinho estava se referindo a ela, mas que ela discute também há muito tempo a questão do nome do ensino religioso. E aí eu concordo muito com o que disse a Adriana,
ser professor de ensino religioso é ser militante. Então, o que está na Constituição é ensino religioso. Eu acho que nós não temos força para mudar a Constituição, então é melhor deixar como está e esclarecer. Como eu fui aluno do Gruen, nas minhas aulas eu sempre explicito. Eu sou professor de ensino religioso escolar. Acrescento uma palavrinha a mais, porque ensino religioso tem também nas religiões, só que elas fazem do jeito delas, confessionalmente, né? Cada uma do seu jeito. O que diferencia o nosso é justamente essa característica de ser um ensino religioso plural, de estar aberto. Outra coisa que os meus alunos têm apontado muito para mim, é que eles são muito cartesianos. Quando eu começo a dar uma aula, eles falam assim, isso aí é ciências, professor. Eu falo, pois é, o ensino religioso, pelo menos do modo que eu entendo, é um componente curricular que dialoga o tempo inteiro com os outros componentes curriculares, porque o ensino religioso trata fundamentalmente da vida, e na vida não tem essas divisões. E, por derradeiro, chamar atenção ali para a questão do Estado laico, que eu acho que foi uma questão que uma companheira colocou, né, e que eu coloquei no chat também, de que dizer a religião, se eu sou religioso a qual pertenço, ou dizer lá que sou agnóstico ou ateu, não vejo como um problema. Mas é importante entender, e aí a história também é importante do ensino religioso nisso, que o Estado é laico. E ter um Estado laico, vou usar o termo religioso, é uma bênção, porque significa liberdade para todos e todas no exercício. Apesar que a gente sabe das dificuldades na prática, né? As perseguições que ainda se faz, essa coisa toda, várias religiões, sobretudo as religiões que estão minorizadas, né? Então, queria pontuar isso, agradecer muito ao Paulo, dizer que estamos lá, acho que é importantíssimo essa questão da gente somar com a ADPER, para que a ADPER possa, em nosso nome, estar proporcionando aí cursos de formação para nós, que eu acho que é fundamental. Muito obrigado. É isso, Cícero. Então, assim, esse é um trabalho... Quer falar, Ivanildo? Não, só queria dizer que nós que agradecemos a sua presença, Cícero. Então, veja, esse trabalho nosso de formação é porque a maioria aqui talvez viveu boa parte da sua vida profissional sem nenhuma referência, a não ser o PCNER, que é aquele, né, que o Fonaper tinha feito, apresentou o MEC e o MEC nunca deu resposta. Era a única referência mínima que a gente tinha de um currículo. Hoje a gente tem um, né? Hoje a gente tem uma entidade parceira, né, que para ela o importante é que a gente esteja sindicalizado, apoiando os sindicatos da categoria, lutando por essa questão, e no caso da associação, ajudando também especificamente nessa questão da formação, né? Então a gente tem que avançar nesse processo, né? O currículo, né, a referência e a BNCC, ele pensa a escola para todos, uma escola inclusiva, democrática, que tem como centralidade o educando, né? Então, ela respeita a dinâmica. O problema é que, às vezes, a nossa rede, né, e, às vezes, a própria escola não tem projeto pedagógico. Isso deveria ser, talvez, um dever nosso. Cadê o projeto pedagógico da escola? Cadê o projeto pedagógico da rede? Quais são os princípios dessa questão? Até para a gente cobrar, vocês não estão cumprindo aquilo que está aqui como projeto pedagógico, né? Então, veja, a gente, de fato, é uma aula só por semana. Nossa, uma aula, não dá tempo para nada. Sim, mas se você trabalha de uma maneira interdisciplinar, se é um projeto pedagógico, se há princípios, dá para trabalhar, né? Você consegue fazer isso. Você consegue organizar as suas diversas metodologias, seja sequência didática, né, projeto de trabalho, qualquer dinâmica que você usar pode funcionar, né?
Você sozinho vai ser complicado. Gente, existem coisas tão interessantes que se faz no ensino religioso que é uma coisa incrível, né? Eu já contei vários casos aqui. Nós tivemos aqui no mestrado, talvez devam conhecer, um aluno que trabalha aqui na rede da prefeitura. Não, eu trabalho no Estado. Ele trabalha no Estado, Jorge Harrison, né? E ele, né, ele encontrou lá no Taquaril, a maneira que ele encontrou para trabalhar no ensino religioso foi o rap, né? Revolucionou a escola, entende? O recreio, né? A atenção que ele deu, e o projeto entrou com inglês, entrou com língua portuguesa, entrou com história, entrou com geografia, né? E os alunos entenderam o que é, analisando os textos das músicas, o ritmo, a história, né? O que é o processo de intolerância, de exclusão, de racismo estrutural, e como que a religião entra. Gente, é um projeto que tem como a perspectiva a formação. Aí traz gente da escola, aí vira um projeto da região, que outras escolas também querem, aí tem DJ que vai lá, rap que vai lá, né, e visitar a escola que estudou, os alunos. Gente, você consegue mexer com a dinâmica daquele território, porque ele foi capaz de captar isso aqui é uma demanda, isso aqui é uma coisa que interessa, e aqui está a porta de entrada de eu conseguir tocar a realidade do educando. Cada lugar vai ser diferente, né? A Encontagem eu conheço experiências fantásticas, né, de música, de rádio na escola, tem coisas assim incríveis, né? Agora, o professor tem que ter formação para poder criar e formar isso. E a gente está disposto a isso. Tanto o nosso grupo de pesquisa, né, do programa de pós-graduação, quanto a de perto aqui. E por isso, sempre que precisar, a gente está junto, né, para fazer isso. Vai ter problema na SEDUC? Né, se puderem, se deixarem a gente falar. Aquela última vez eu não tinha sido convidado, não, eu estava lá, como. Não é, Ivanil? Apesar de toda a falta de educação, a gente entrou lá e vamos refletir sobre a questão de educação. Olha, é muito importante, né, ouvir a sua disposição, professor Paulo, saber que a gente pode contar com o senhor, né, nos apoiando aqui em Contagem, né, e quero dizer também aos professores, né, de ensino religioso, né, uso de Contagem, mas também o uso da rede estadual, de Juiz de Fora, de Ubá, de onde quer que seja, né, que nós estamos aqui à disposição. O Síndico de Contagem prima pela formação, a gente investe muito na formação, e aí não é só na formação nossa de dirigentes, a gente investe na formação da categoria. Nós realizamos esse ano já um seminário de EJA para produzir, né, uma resolução para organizar a EJA aqui na nossa cidade, né, com assessoria da professora Annalise, né, doutora da UFMG. Nós trouxemos aqui recentemente, agora, o professor Miguel Arroio, né, começou essa discussão sobre currículo, né, trazendo, né, o novo lançamento dele, 2 livros, né, que ele lançou, um na pandemia e outro agora, e aí ele falou um pouco para a gente sobre o outro livro dele antigo, né, que é Currículo, Território em Disputa, e a gente vai trazê-lo novamente, a gente está para confirmar aqui dia 29, é bem possível, trazer o professor doutor Miguel Arroio também, né, e a gente prima por isso, né, Cadu nos conhece, Adriana, vários outros aí que talvez eu possa não estar lembrando aqui o nome, né, mas a gente luta por isso, né, por construir uma rede que consiga se organizar, né, se organizar e disputar a política pública de educação. A gente costuma dizer que a nossa luta não é somente uma luta corporativa por salários, mas por condições de trabalho e por educação de qualidade, onde os estudantes que são o nosso alvo, né, o nosso fim de nosso trabalho, eles sejam bem atendidos e sejam atendidos com qualidade. E para isso, nós que somos professores das diversas, de quaisquer que sejam as disciplinas, a gente tem que estar bem formado,
bem informado, né, para poder atuar e trabalhar com segurança e principalmente, né, como foi o início da nossa conversa aqui, nós saímos de um processo de pandemia, saímos fragilizados psicologicamente, emocionalmente, e talvez muitos também até fisicamente, e a gente precisa de recuperar. E a gente tem um inimigo feroz, voraz, que quer nos fazer capitular, que é o fascismo. E nós não vamos permitir que se instaure no nosso país, no nosso Estado, né, essa ideologia fascista que nos obrigue a isso ou aquilo, né? A gente defende a liberdade, a democracia, e a gente agradece o professor Paulo Agostinho, a sua sempre disposto a contribuir com nossas atividades, e a gente se coloca à disposição aqui, sempre que for necessário, da gente chamar o nosso espaço, que seja virtual ou que seja presencial, colocamos-nos à disposição. Aí eu quero chamar a Patrícia, né? Aliás, eu pergunto alguma outra questão, tem alguma outra questão que alguém queria levantar? Aí eu vou chamar a Patrícia para poder fazer as considerações finais, e se tiver alguma outra proposição ou alguma outra fala, Adriana. Gente, vamos lá, Adriana. É só porque eu tenho refletido muito sobre isso na minha escola. Se todos nós, enquanto profissionais do ensino religioso, já paramos para perceber o quanto que a gente pode ganhar campo pós-pandemia, o quanto o mundo todo parou para perceber que nós somos seres finitos e que a gente tem que refletir sobre o sentido da vida, e o quanto que os nossos jovens estão muito mais fragilizados, com muito mais problema de ansiedade, e o quanto nós somos importantes dentro, no chão da escola. Porque eu tenho feito essa reflexão a cada dia pós-pandemia com os meus alunos e com os profissionais que trabalham conosco. Porque a gente pode ganhar campo aí, porque é como se a disciplina apareceu mais pós-pandemia, porque percebemos o quanto que nós somos importantes. Era só isso. Obrigado, Adriana. Professor Paulo, seu... Sim. Então, gente, eu gostaria de agradecer. Eu não trouxe nenhuma novidade aqui, né? Como eu tinha colocado no início, o meu interesse aqui era talvez colocar alguns elementos da história que talvez já não sejam novidade para ninguém, né? Mas pedir que vocês conheçam, né? Tragam questões, tragam provocações, né? Entrem, né? Sejam participantes do Sindiúte, né? Da ADPER também, que isso é muito importante para a gente, né? Porque assim como o Sindiúte atende a todas as áreas, todos os seus filiados, e a luta por uma educação de qualidade inclusiva para todas e todos, nós também temos essa preocupação, mais especificamente, né, para o docente de ensino religioso. Então, assim, a gente está sempre aí na luta, sempre que precisar, né, e a gente tem muita coisa para fazer. A gente tem que avançar nessa questão do concurso, nessa questão do material didático, né, da formação continuada, né, a gente tem muita coisa para fazer. Então, parabenizo aí e agradeço muito aí o Ivanil e a Patrícia Pereira pela abertura e pelo trabalho magnífico que vocês têm realizado aí. Paulo, Obrigado. Paulo, eu Sim. gostaria de reiterar, né, em nome do Sindiúte também, sou uma da direção do Sindiúte e professora de ensino religioso, a sua presença e a grande contribuição que você trouxe para o nosso grupo de ensino religioso, né? Estamos muito felizes com a sua presença, espero outros contatos com você. Vamos sim, parabéns pela luta aí, Silvia. E tudo de bom para você, obrigado. Tá? Ok, obrigado. Professor Paulo. Patrícia. Opa, me ouvem aí? Tudo bem? Sim, sim. Agradecer a participação, a presença de todo mundo que está aqui, que ficou firme agora. Professor, eu estava aqui e foi, assim, muito proveitoso. Eu sou professora de língua portuguesa, né? Como que a gente precisa cada vez mais fazer
esses debates que, inclusive, permitem que a gente possa travar aí projetos, atividades interdisciplinares na escola, nos dão mais argumentos, né, nos dão mais elementos, foi muito bom, né, e a gente se coloca aqui à disposição, acho que essa é uma primeira, né, da série que a gente está começando, de formações, podemos, né, com a nossa agenda muito apertada, mas marcar outras, discutir sequência didática, discutir, né, é até uma ferramenta que eu utilizo muito, né, viu, professor, falando, eu utilizo muito, e acho que é muito importante também que a gente puder dar esse suporte. E precisando, nós estamos aqui. Pois é, vamos agendar assim mais para frente, vamos combinar e agendar. Como alguém disse, eu sou professor do Walter Fausto, eu esqueci o nome da escola, cada um de nós tem uma tarefa muito importante para inserir nesse processo que a SEDUC está fazendo, através da Subsecretaria de Ensino, de chamar as áreas, né? Chamar as áreas, discutir, para ouvir, né? Em tese seria das áreas, e que com o objetivo de fazer orientação, né? Sairá um documento orientador de organização da rede em novembro, né? Então, é muito importante que a gente se posicione, né? Claro. Se posicione, diga o acúmulo que tem, vamos ficar exigindo as formações, porque esses encontros, efetivamente, eles não são formações, né? O debate que se tem é que está construindo um documento, ou que se já deve estar, né, construído, e que essas escutas são para referendar aí a apresentação do documento que servirá de orientação para a rede em 2024, em forma de portaria, né? Então, é muito importante que haja essa participação. Agradecer, né, convidar aí, como o Ivanil já disse, dia 29 agora nós teremos um seminário formativo, que será o primeiro encontro com o professor Miguel Arroio, currículo território em disputa, né? E depois vamos fazer esse primeiro mais amplo, esse campo de disputa que a gente já colocou aqui, que nós estamos, e que é importante, assim, discutir esse percurso, esse curso, né? Quando a gente coloca a questão do currículo, não, é extremamente importante o quê, para quem, com quais objetivos, onde é que a gente pretende chegar, para atender a quê, né? Então, é muito importante. E num outro momento do seminário, nós iremos discutir, iremos apresentar o que nós defendemos, né? E aí acho que nós vamos precisar contar com você também, né? Sabe, professor? Nossa ideia é construir um documento para a gente entregar, assim como nós fizemos da EJA, é isso que nós defendemos, tá? O sindicato vai entregar um documento, né? Assim como nós fizemos da EJA e registrado, se pelo menos não nos respeitarem, nós construímos um documento nosso, né? Dos trabalhadores, com a defesa de um projeto de educação e de currículo, né? Então, acho que isso é muito importante para, né, nesse cenário que a gente se encontra. E vou terminar aqui, né, agradecer a todo mundo, esperar no conselho, no seminário, com um finalzinho defesa de um poema do Mário Benedetti, né, que eu gosto bastante também, e que né, do Uruguai, que chama Defesa da Alegria. Nesse momento que a gente precisa defender o amor, a fé como condição de acreditar num amanhã melhor, né? A esperança, né? Em tempos em que se tentam, como a gente está vendo, inclusive criminalizar, né? Tirar o direito da união homoafetiva, em que, né, querem pôr rédea, né, na condição das pessoas amarem, e com todo esse ódio aí que ainda paira, como nós dissemos, sobre a sociedade, a gente precisa defender a alegria e o direito de estar alegre, né? E, afinal de contas, é para isso que a gente está aqui, né? Então, chama Defesa da Alegria, de Mário Benedetti. Defender a alegria como uma trincheira, defendê-la do escândalo e da rotina, da miséria
e dos miseráveis, das ausências transitórias e das definitivas. Defender a alegria, a esperança, como princípio, defendê-la do pasmo e dos pesadelos, assim como dos neutrais e dos neutrões, das infâmias doces e dos graves diagnósticos. Defender a alegria como bandeira, defendê-la do raio e da melancolia, dos ingênuos e também dos canalhas, da retórica e das paragens cardíacas. Defender a alegria das endemias e das academias, defender a alegria como um destino, defendê-la do fogo como um destino, defendê-la do fogo e dos bombeiros, dos suicidas e dos homicidas, do descanso e do cansaço, e da obrigação de estar alegre. Defender a alegria como uma certeza, defendê-la do óxido e da ronha, da famigerada patina do tempo, do relento e do oportunismo. Defender a alegria como um direito, defendê-la de Deus e do inverno, das maiúsculas e da morte, dos apelidos e dos lamentos do azar. Defender a alegria como um desejo de esperança. Uma boa noite muito a todos nós, viu? Muito obrigada, muito professor. Bem. Obrigada àqueles que estiveram aqui conosco. E a gente conta aí com uma próxima formação para nos ajudar aí nessa construção, né, da nossa proposta pedagógica. Tá bom? A luta continua. Sempre! A luta continua, companheiro. Isso aí. Até a vitória. Sempre até a vitória. Até mais, gente. Boa noite, um abraço a todas e todos. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite, Cadu. Tô vendo o Cícero. Beijo, Cícero. Beijo. Obrigado pela força. O Kleber também. Tem tempão que eu não vejo o Kleber. Abraços pro Kleber também. O Kleber é só a foto, né? O Kleber é só a foto que a gente vê, né? O Kleber agora é papai. Pois é, menino. E o Cícero é avô, né? Sim, parabéns, Cícero. Obrigado. Tá aí. Tempão que eu não te vejo, camarada. Como é que vai? Saudades, beijos. Tudo bom. Coisa boa. Parabéns, viu? Parabéns. Tamo juntos. Estamos juntos e vamos fazer mais, né? Mais oportunidades para a gente se encontrar. Até mais, então. Obrigado, Paulo. Fechando aqui, um abraço a todas e todos. Boa noite.